Salve, turma boa! Diogo Silva. Estamos aqui dando sequência ao projeto de quem está acompanhando. E a gente tem vídeos aí com milhares de visualizações, né? E então, para quem está assistindo pela primeira vez, eu recomendo que desce lá na lista dos vídeos do Vencendo Concursos. Você vai encontrar os vídeos semanais, que esse é o projeto nosso de tratar de questões semanais aí toda semana, né? Então eu pego os principais fatos, 10, 12, 15, depende da dimensão dos fatos. Assista o vídeo até o final, porque eu vou falar do Dom Phillips e do Bruno no final, porque eu venho fazendo os slides diariamente. Acaba uma semana, eu começo a ir fazendo. E eu terminei agora, um pouco antes, estou gravando agora quarta-feira, vai ao ar amanhã, na quinta-feira, sobe no canal, e eu terminei agora de montar os slides. Então eu tenho uma última notícia quente aí sobre o Dom Phillips e o Bruno, tá bom? E outro recadinho, mesmo que você não vá prestar aí a prova de Santos, deve ter visto já no canal do Vencendo Concursos que nós faremos uma revisão de véspera no sábado para aí a prova de Santos, que acontecerá dia 19, dia 18. Então, serão várias horas aí. Eu devo entrar entre 45 e 1 hora resolvendo questões inéditas e a partir das questões eu amplio para a teoria, tá? Então, é um evento gratuito. Vê o vídeo do Cris que ele te ensina como é que você se inscreve para participar desse evento aí, que serve para todos os concursos, porque você terá excelentes aulas. Sem mais delongas, mas vai até o final, hein? Que eu tenho também uma surpresa de uma promoção. Muito bem, eu toda vez inicio passando os meus endereços. Para quem quiser, e eu peço que entre no meu canal do YouTube, porque lá tem outros vídeos onde eu resolvo questões também. Se não conseguir entrar por esse endereço, escreve Diogo Silva Atualidades, que vai aparecer no YouTube um vídeo meu, tá? E também pode entrar em contato pelo WhatsApp que está aí. Segue a gente no Instagram, porque lá a gente grava as novidades também dos vídeos gravados. Semana de 8 a 15 de junho, estou gravando no dia 15, vai ao ar no dia 16, né? Sempre repito, é muito importante fazer essa sequência de assistir as aulas, porque você vai pegando um assunto e vai vinculando ao outro. Primeira notícia, vídeo mostra depoimento de brasileiro morto na guerra da Ucrânia. Daqui eu só saio com a vitória. Família confirma que o homem que aparece nas imagens é André Luiz Hack Barry, morto aos 44 anos no país europeu. Gravação foi enviada à família por WhatsApp. O Itamaraty confirmou o óbito na quinta-feira, 9 de junho. Então ele se dispôs a lutar pela Ucrânia, ele é um cearense, né? Lógico que está tendo uma dificuldade enorme de trazê-lo de volta, mas é o primeiro caso de brasileiro que aí morreu, né, lutando pelo exército ucraniano. Vamos falar da guerra da Ucrânia mais por fim. Mas, enfim, já temos até casos também de brasileiros mortos aproveitando aqui, né, já saiu a notícia de que um primeiro brasileiro morreu pela varíola do macaco, né, mas vamos aguardar essa notícia desenrolar. Ele era parte da Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, né? E assim como várias pessoas de outros países estão envolvidas, né, nesta causa ucraniana, né? Assim como tem gente da Ucrânia que é a favor da Rússia, que luta contra a Ucrânia, porque a Ucrânia, como eu já expliquei em outros países, em outros vídeos, é um país dividido. Então tem ucraniano, não pensa que é a Ucrânia contra a Rússia, tem ucraniano que luta ao lado do exército russo. Isto só faz essa guerra ficar mais confusa. Mas temos, infelizmente, o caso
desse brasileiro que deu a vida aí por essa guerra que está deixando todo mundo, quem tem cabelo, de cabelo em pé, eu só tenho barba. Bom, um outro dado que é do IBGE, que assim como nós falamos, né, do crescimento econômico, por isso que eu falo, é legal assistir um vídeo antes, assistir todos os vídeos, né? Eu sei que você tem aí o tempo, né? Mas atualidades é muito amplo e merece que se aproveite dessa gratuidade que o Vencendo Concurso te oferece. Renda domiciliar do brasileiro é menor desde 2012, dizem IBGE. Índice caiu para 6,9 em 2021. Média mensal passou de 1.454, lembrando sempre que é média, para 1.353, né? Óbvio que nós sabemos que isso é fruto da pandemia, óbvio que nós sabemos que isso é fruto da inflação, do desemprego, daquele tripé que também, sempre eu repito aqui, dos juros altos, né, dos problemas econômicos que nós estamos vivendo com os combustíveis, que eu já gravei até a semana passada, quando eu falei sobre o aumento do PIB brasileiro no primeiro trimestre. Mas aí daí logo em seguida vem o dado, olha aí. Ah, o Brasil cresceu, está entre as 10 maiores economias do mundo, ótimo, legal. E a renda? A renda está caindo. E aí não sou eu quem faz esta análise, é o PNAD, que é uma pesquisa do IBGE. As médias salariais no Norte e Nordeste foram de 871 e 843. Ou seja, são as regiões que mais perdem e são as regiões mais pobres. Já o Sul e o Sudeste tiveram as maiores médias, né, 1.656. Lembro sempre que isto é média salarial, ok? Então, este dado, ele completa aquele dado que nós falamos na aula anterior sobre o crescimento do PIB. E as provas adoram, né, avaliar esses grandes índices da nossa economia e como é que anda a nossa sociedade. Por isso eu sempre trago aqui como notícia. Assim como falei dos 33 milhões de brasileiros que estão passando fome. Antes da gente avançar, Barroso determina providências para localizar desaparecidos no Amazonas. Para ministro do STF, sem a atuação efetiva do Estado, a Amazônia vai cair progressivamente em situação de terra sem lei. Barroso, já é terra sem lei. Já é terra sem lei. O que aconteceu com esses dois não é um fato único. Irmã Dorothy, Chico Mendes, para citar dois casos. Bom, então ele deu uma ordem, né, que tome providências, né, para tentar encontrar Dom Phillips, né? E lá embaixo, não foi só ele que falou não, pessoal. Olha lá, deixei até em roxo. Resolução de órgão internacional pressiona Brasil por Dom e Bruno. Comissão Interamericana de Direitos Humanos define medidas de execução imediata. Na decisão do ministro, aguarde que eu vou atualizar isso aí, no final do vídeo, vai até o fim, ordenou que seja apresentado em até 5 dias, né? Isso ele falou lá dia 10 de junho. Um relatório informando todas as providências adotadas e os dados obtidos. A gente fala do Dom no final, que as notícias são tristes. Acabei de receber uma notícia muito triste, acho que o Brasil inteiro chora o que aconteceu com esses dois. Mas veja, não é algo que se restringiu a uma ação da Polícia Civil do Amazonas, a uma ação da Polícia Federal, envolveu a comunidade internacional e até mesmo comissões de direitos humanos. Esta é uma outra bomba que deixou muita gente. Vi até um vídeo não gosto muito dele, mas Marcos Mion, né? STJ, não é o STF, é uma instância abaixo,
decide que planos de saúde não são obrigados a cobrir tratamentos fora da lista da ANS, né? Agência Nacional de Saúde. O Superior Tribunal de Justiça atuou para acabar com as divergências existentes no Judiciário sobre o alcance da cobertura dos planos de saúde. A decisão também define critérios para abrir exceções. Pois bem, nós sabemos que esta era uma briga, né, só para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Ela tem um rol, uma lista de doenças que os planos de saúde são obrigados a cumprir. Muitas vezes, psicoses longas, dramáticas, que exigem terapias demoradas, né? Ou doenças que são raríssimas, que não estão nesse rol, as pessoas precisavam entrar na justiça para conseguir aí a cobertura do plano. Até vi mesmo muitos pais e parentes de autistas, né, se pronunciando a esse respeito. Neste caso, o Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa aos planos de saúde. Definiu lá umas regrinhas de exceções, né, mas limitou, né? Não, olha o que diz a primeira linha, não são obrigados a cobrir procedimentos fora da lista da Agência Nacional, que é o chamado rol dessa lista. Óbvio que eu não ia trazer o rol aqui, até porque ele é muito extenso, né? E depende muito do plano em que você também compra, enfim. Olha, é lamentável, porque ninguém quer ter uma doença rara, ninguém quer ter uma doença que carrega para a vida inteira, a gente sabe disso, né? E, enfim, mas os planos de saúde conseguiram aí, eu fiz até uma questão sobre isso no meu livro 6, onde eu explico lá pelo texto, porque o texto da notícia é bem maior, diz como é que foi a votação, mas eu não acredito que você precisa saber qual foi o trâmite legal que existiu até chegar a essa decisão. E sim, a decisão já tomada, né? Então, algumas doenças agora, que são doenças raras, não terão mais cobertura pelos planos de saúde, não serão obrigados, né? É uma tristeza que isso ocorra no Brasil. Bom, aí, meu irmãozinho, eu vou sair daqui. Brasil mantém tendência de alta dos casos de Covid há 17 dias. Saúde confirma 40.173 diagnósticos da doença nas últimas 24 horas. Eu peguei isso 13 de junho, tá? São 31 milhões de casos. Se você olhar para o gráfico, lá no finalzinho, 13 de junho, o que você começa a observar? Que alguns já até falam em quarta onda. Que há uma média de crescimento dos últimos 7 dias da doença aqui no Brasil. Vamos ser bem claros, é bem verdade que não se está morrendo como morreu, né? Olha lá, 3 mil pessoas no ápice, né, da média também, não está morrendo essa quantidade de gente. Mas o governo de São Paulo mandou ampliar o número de leitos. Belo Horizonte ordenou que usasse máscara novamente em ambientes fechados. Ou seja, a pandemia não acabou. E como há muito tempo eu não trago notícias da pandemia aqui nas minhas aulas, eu achei por bem pegar lá no Poder 360, que tem essa cobertura bem legal sobre a Covid, e alertar que pode vir a aparecer em prova, exatamente porque mesmo com a quarta dose, tomei a quarta dose ontem, né? E eu, na fila, eu fiquei indignado, né? Na minha frente tinha um sujeito com 49 anos que falou assim, a mulher perguntou, que dose que é o do senhor? Que ela estava com um tablet e tal, aqui no posto da Humaitá, aqui na Bela Vista, em São Paulo. Ele falou, é a primeira. Francamente, né?
porque não perdeu parente, porque não tem sensibilidade, não está vendo as sequelas que a Covid tem deixado nas pessoas, aí com esquecimento, problemas cardíacos, e a doença volta a crescer. E nós temos um carnaval em julho, né? As pessoas não estão tomando vacina. E, veja bem, ainda tem aquele camarada que faz o teste na farmácia e não revela, fica em casa quietinho porque a doença está pegando leve. Veja, então, aí, ó, esse aqui é o número de mortes, não é tão grande como já foi. E agora, o próximo é aí o gráfico de casos nos últimos 7 dias. Olha a curva subindo, 40 mil casos. Nós tivemos, sempre esses números são muito relativos, porque aqui é uma média. Veja que o recorde foi dia 3 de fevereiro com quase 300 mil casos. E aí quanto mais se testa, mais casos se chega, mais a curva está mudando. E aqui acho que falo nem tanto mais como professor alertando sobre uma possível questão de prova, mas como alguém que se preocupa com a saúde pública do nosso povo e as pessoas precisam se alertar, né? Imagina, o cara toma a primeira dose agora, estava sobrando vacina. Eu tomei as 3 da fase e tomei a AstraZeneca, porque é legal você alterar, a moça me explicou, para melhorar a sua imunidade. Reação nenhuma, estou aqui numa boa, não virei jacaré. Tá aí então este alerta a se confirmar se essa é uma 4ª onda e uma convocação para que a gente toque nesse assunto e que as provas podem vir sim a tratar desse problema. Porque é notícia todo dia. E se é notícia todo dia, cá está. Bom, eu recebi, e eu recebo muito pelo WhatsApp, das pessoas, sobretudo aqueles que adquirem os livrinhos, assistem às aulas aqui do Vencendo, o retorno de provas e o retorno de desempenho das pessoas. Garanto, nunca é menor do que 80%. E com 80% você passa em qualquer concurso. E eu recebi de uma aluna uma prova, acho que ela fez uma prova, eu não recordo, ela não me disse qual foi a cidade que ela prestou, ela me enviou a prova. Eu consegui pelo WhatsApp aqui tentar colocar a questão aqui para vocês e fazer um alerta. Porque Metrocapital, acho que se chama a banca. Um alerta no sentido de que, às vezes, a gente pega institutos muito pequenos de pesquisa em provas municipais e eles têm uns critérios que eu acho absurdo e que não dá tempo da gente ficar aqui, né? Mas olha o que caiu nesta prova. Como também aqui é uma aula de atualidades, é uma aula de mostrar para vocês o que está acontecendo nesses diversos concursos que estão rolando por aí. Olha o que caiu nesta prova. Ah lá, a questão 23. As outras questões eram fáceis, tá? A questão em cima, a 22, brasileiros que estão embora do Brasil, chama fuga de cérebros. Mas ela errou essa questão, né? O combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes é o tema de uma campanha de conscientização do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A Damares, né? Que era, né? Agora ela é candidata. Esta campanha recebe o nome de... Gente, olha, eu coloquei lá ao lado, fui buscar no Ministério o nome da campanha, chama Maio Laranja, é homenagem à menina Araceli Crespo. Ela foi sequestrada e espancada em 1973 e a data faz referência, agora em maio, à morte dessa menina, né? Nós sabemos que isso é um problema crônico no Brasil, está aí o caso Henry sendo julgado, né? Mas eu não acho que passou batido por mim esta informação. E aí é o tipo da questão sacana, tá? Que em atualidade, se eu desse 70 aulas para vocês aqui, eu talvez não falaria disso. Mas agora, como a gente tem que ir ficando macaco velho com as questões e mostrar que
às vezes atualidades é tão amplo que chega a aparecer isso em prova, é para não deixar o aluno gabaritar, tenho certeza, porque é muito, muito específico, e aí isso é típico de bancas menores, a resposta é maio laranja. Você, no próximo, o que eu fiz? Aqui, você não vai conseguir ler, a não ser que você esteja no seu computador ou no seu laptop. Pelo celular você não vai conseguir ler, ficou pequeno. Isto aqui é porque a gente tem um pacto lá, um pacto não, um acordo, para quem compra o curso no Vencendo Concurso, recebe os PDFs das aulas. E aí eu fui pegar as cores dos meses na prevenção de doenças e manutenção da saúde. Janeiro branco, fevereiro roxo, março azul, abril verde, maio amarelo, julho... Aí tem alguns meses que tem duas cores, tá? Dezembro vermelho e laranja, tem sempre aí... e sempre cuidando de algum tipo de doença, doação de sangue, proteção de câncer de próstata, aleitamento materno, enfim. Mas se você der qualquer um Google na internet, você vai achar essa lista. Ah, Diogo, mas isso é uma besteira. Isso aí caiu na prova de uma cidade do interior. Pois é. Tem que contar uma historinha para vocês. Na prova oral de 2018, da Polícia Civil de São Paulo, que foi uma prova muito disputada, muito importante, como foi essa última agora, tinham perguntas que eles faziam oralmente também, né? Tinha prova oral. E tinha prova oral de atualidades. E os examinadores, que eram lá da Cadepol, perguntavam esses meses, assim como perguntava a cor do lixo. O lixo amarelo, reciclo Clê, o lixo azul, reciclo Q. Eu considero, infelizmente, falta de ter o que perguntar, falta de estudo para ficar perguntando esse tipo de coisa. Mas o meu papel não é esse só aqui, de ficar criticando, é deixá-los preparados e alertas sobre o que pode aparecer em prova. E apareceu, como eu mostrei, aquela pergunta do maio laranja, que aqui não é maio laranja, aqui é maio amarelo, né? Que é sobre prevenção de acidentes de trânsito, mas aquela foi uma campanha específica do Ministério da Saúde. Um absurdo, né? Bom, olha aí, vamos para o mundo agora. Ponte rodoviária que liga Rússia e China é inaugurada. Ponte conecta a cidade russa de Blagoveshchensky com a cidade de Haine, na China, e tem mais de 1 quilômetro. Inauguraram a ponte, o investimento foi de 19 bilhões de rublos, né? Vai reduzir em 1.500 quilômetros, está no segundo parágrafo, o trajeto das mercadorias chinesas para a Rússia, vai ter que pagar um pedágio. Em abril, a Rússia diz esperar que o comércio com a China atinja 200 bilhões de dólares em 2 anos. O governo chinês, que é grande comprador de recursos naturais russos, se recusou a condenar a invasão da Ucrânia e também condenou as sanções ocidentais. Olha, por detrás dessa engenharia existe toda uma geopolítica internacional. A Rússia está vendendo o seu petróleo mais barato para a China e para a Índia. E pasmem, sabe o que a Índia faz? Embala e vende para os Estados Unidos. Então, e para a Europa, algumas incoerências, né? Ah, não vamos mais comprar petróleo da Rússia. Ok, vamos comprar da Índia, mas a Índia está comprando de quem? Da Rússia. Nesse novo desenho do mundo, né, aqueles que se dizem anti-ocidental estão se aproximando. E nesse caso, né, a China, que quer ter a sua imparcialidade, está aprimorando os seus negócios com a Rússia. Imagina, diminuir em 1.500 quilômetros um trajeto barateia muito o frete, né? E é a prova cabal, concreta, de que elas estão próximos, né? Mas a China é inimiga do Brasil. Não, o maior parceiro econômico do Brasil. A China
é o famoso come quieto, vai andando sozinha do seu lado ali e só crescendo. Mas eu queria comentar que as sanções estão ocorrendo na Rússia, mas a Rússia reinaugura o McDonald's, a Rússia está tendo lucro com o petróleo porque ela está vendendo para a China e para a Índia, mais barato, né? E isso, as sanções vão impor à Rússia, sim, problemas, mas muito mais para o nosso lado. Olha aí a Tailândia inovando. Por que a Tailândia está distribuindo 1 milhão de mudas de maconha de graça? Opa, quer dizer que lá agora a Tailândia vai incentivar o consumo da maconha? Não. É porque você sabe muito bem que a cannabis ela é tratada, por exemplo, em algumas doenças como convulsões. E a Tailândia descobriu que o mundo tem muita discussão sobre isso e etc. Alguns países proíbem e ela quer entrar nesse mercado com tudo. Então ela iniciou hoje a distribuição de mudas para produtores e agricultores do país. A ação foi tomada após a legalização e cultivo do comércio da planta. Nada mais é do que a Tailândia buscando um mercado que é legalizado em muitos países para o tratamento e até mesmo para o consumo recreativo, como na Holanda foi durante muito tempo, né? Hoje para estrangeiro não é mais. Ela quer entrar nesse mercado, né? E deu essa tacada aí de distribuir mudas e incentivar esse tipo de mercado. Ah, Diogo, você acha que pode aparecer? Eu acho. Eu acho que uma questãozinha, até fiz uma questão sobre isso também para o livro 6, né? Cúpula das Américas. Oh, todo mundo viu aí. Vamos lá ler a manchete. Cúpula das Américas terminou semana passada com a apresentação de plano para mudar a imigração. Entre as medidas está a proposta de receber mais trabalhadores convidados e fornecer caminhos legais para pessoas de países pobres trabalharem nos mais ricos. O governo Biden, que lida com um fluxo recorde de imigrantes legais na fronteira ao sul, prometeu centenas de milhões de dólares em auxílio a imigrantes venezuelanos na região. Ele quer se aproximar da Venezuela por conta do petróleo. Um novo processo de vistos familiares para cubanos e haitianos e a contratação facilitada de trabalhadores da América Central. Ficou batizado como Declaração de Los Angeles, né? Algumas pessoas não acreditam muito nessa conversa do Biden, né? O presidente brasileiro esteve presente, né? Teve uma conversa, a gente não sabe o teor da conversa porque ela foi particular, mas sabe-se muito bem que a conversa com o Biden, ele saiu e disse, olha, estou maravilhado. Não foi lá aquela Cúpula das Américas, a última tinha sido no Peru em 2018. Por que não foi? Porque alguns países como o México, né, o López Obrador não foi porque os americanos não convidaram Cuba, Venezuela e Nicarágua, por considerarem regimes socialistas e não democráticos, né? E qual é a intenção por detrás disso? Está lá no terceiro parágrafo. O plano encerra uma cúpula sediada que tinha o objetivo de reafirmar a liderança dos Estados Unidos e se opor à presença econômica cada vez maior da China na região. Sim, a China fechou acordos com a Argentina, que eu já gravei aqui, é grande parceira do Brasil, é parceira da Venezuela. Tá? Então, entre tantas coisas como meio ambiente, como crise do petróleo, mas a Declaração de Los Angeles, como ficou conhecida, tratou basicamente de como legalizar essa questão dos imigrantes, que é uma questão não só dos Estados Unidos, de refugiados, o mundo inteiro vive esse tema com muita intensidade. Exército ucraniano confirma que tropas russas tomaram o centro de Severodonetsk. É uma cidade que está lá em Luhansk e o que o exército russo fez? Ele cercou essa cidade, assim como ele já fez com Mariupol, assim como ele já fez com Bucha, né? Já vou mostrar no mapinha.
E agora falou para os caras assim, ele cortou as pontes na cidade. Quem quiser ou se entrega ou vai morrer. Os separatistas pró-Rússia que lutam nessa região, como eu falei, tem ucraniano que luta pró-Rússia, afirmaram que as últimas divisões ucranianas estavam bloqueadas e aí não tem nem como tirar civil da cidade. Essa é a cidade, a bola da vez, né? Severodonetsk, já foi muitas vezes, Mariupol, Bucha, e eu vou mostrar onde é que é essa cidade onde se concentram os combates na guerra. Eu não vou aparecer, quer dizer, vou sair daqui para você observar. A guerra se concentra a leste, do lado esquerdo você vê a cidadezinha ali, e tudo se diz que dominando essa cidade, a Rússia controla totalmente o Donbass, que é um dos seus principais objetivos na guerra atualmente. Tá? Então, esta é a bola da vez. Já foi Bucha com aquela história toda dos combates, etc. Bom, e aí, a Ucrânia? Manchete de hoje. Soldados da Ucrânia pedem mais armas à União Europeia. A decisão deve sair hoje. Recebo diariamente mensagens de nossos combatentes dizendo que não aguentam mais e cobrando armas, diz o conselheiro da presidência ucraniana. Bruxelas vai decidir hoje. O que está acontecendo é o seguinte, a Ucrânia diz que só recebeu 10% das armas prometidas. E para cada uma arma que um ucraniano tem, a Rússia tem 15. E a Rússia já falou, eu aguento essa guerra 1 ano. E a Ucrânia, sem armas, aguenta? Bom, e aí está então o pedido da Ucrânia por mais armas para prolongar essa guerra, porque essa guerra não vai acabar já, pessoal. Desistam dessa ideia. Ela vai até o ano que vem. Né? Tanto que está lá. Olha o último parágrafo. Enquanto isso, a Rússia segue atacando em 2 frentes. Uma delas é a destruição de depósitos militares que abrigam armas vindas do Ocidente. Então, quando chega a arma, ele vai lá e tenta destruir essa arma para que não seja usada contra ela. É nesse pé que está a guerra. Né? No leste, como eu já disse no vídeo anterior, e a Ucrânia agora já não fala mais em 50 a 100 homens morrendo por dia, mas sim de 100 a 200. Os números já vão para, eu chuto aí, mais de 40 mil pessoas mortas nesse combate, sem contar os mais de 6 milhões de refugiados. Bom, PF leva suspeita de agora à tarde, suspeito ao local do desaparecimento de indigenista e jornalista no Amazonas. PF e Polícia Civil mantêm sigilo sobre diligência, não informaram o destino dos policiais e quem é o suspeito conduzido. A Polícia Federal levou ao local o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, um dos suspeitos investigados por suposta participação no sumiço. Bom, vamos tentar assim. Sugiro que quem queira aprofundar o tema, assista no YouTube um maior indigenista brasileiro que falou no Roda Viva na segunda-feira. Tá? Bom, o Bruno, ele tinha um alto cargo na FUNAI, depois ele perdeu esse cargo e pediu para se afastar. Ele é ligado a uma ONG lá do Vale do Javari, onde eles estavam navegando. O Dom Phillips, um jornalista internacional, que queria fazer uma cobertura sobre uma região que é uma região das mais violentas da Amazônia e do mundo, porque ali tem desmatamento ilegal, ali tem narcotráfico, ali tem pesca de 2 peixes que eu já dou um nome para vocês, que são caríssimos, ali tem minério, né? E é de difícil acesso, e hoje veio a notícia que um dos caras confessou que esquartejou e enterrou os 2. Estou gravando na quarta-feira, a Polícia Federal disse que vai falar oficialmente na quinta, amanhã, então a notícia chegou, que o cara confessou, e vamos aguardar que pode ser que tenham mais envolvidos,
porque os dois estariam documentando, né, esta bandalheira, este crime, esse abandono que acontece nesta região, que é uma região de reserva indígena, de muita riqueza. Olha, o que os índios... Olha, pode pescar esse peixe? Pode, o índio pesca, mas ele pesca com sustentabilidade, pesca protegendo, ele pesca sem extinguir. Não, os pescadores vão lá e pescam tudo para acabar com esse peixe e exportar, porque ele é caríssimo, né? E aí, olha, essa história é uma história muito longa. Eu sugiro que amanhã você veja o pronunciamento da Polícia Federal, porque já tem aí o Amarildo, o Pelado e o dos Santos, que são os dois que aparentemente são os responsáveis por essa, né, o Amarildo e o seu irmão, o dos Santos, são os dois suspeitos, né? E, ó, o nome dos peixes, né? Eles são pescadores, esses caras, né? Pereira e Phillips faziam uma viagem pela região próxima ao território indígena, segunda maior do país, perde só como reserva indígena para a reserva dos Yanomamis. É uma região muito grande, 8 milhões de hectares, que já foi estabelecido pela Constituição brasileira. É o pirarucu e o tracajás, que são peixes caríssimos, né? E o Bruno fazia parte dessa Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. E ele estava ajudando aí o Dom Phillips a documentar esta violência que ocorre na região. Vou mostrar para vocês agora onde é essa região que tem uma tríplice fronteira aí com a Colômbia e com o Peru, e aí a produção de drogas passa aí por essa nova facção que domina o norte do país, né? É uma nova rota, a Rota dos Solimões que eles falam. E esse é o Vale do Javari, onde os dois desapareceram. Vejam que o estado do Amazonas é enorme, é o maior estado do Brasil, e essa região é uma região muito grande, mas é uma terra sem ninguém. E aqui, ó, esse outro mapa dá uma dimensão para vocês de como essa região é cortada por rios, né? Eles foram mortos na conjunção do rio Ituí e Itaquaí, lá em cima, perto de Quixito, né? Eles estavam indo até a Atalaia do Norte. Veja como tem índio isolado, que é a região que tem mais índio isolado do mundo, né, do Brasil, né? E é uma região onde todo mundo denunciou que tem mineração ilegal, tem pesca ilegal, que tem narcotráfico. Esses caras estavam tentando aí acabar com essa, ou denunciar essa ausência do Estado nesse controle. Queima-filme total do Brasil, queima-filme total do Brasil, isso precisa acabar, né? Hoje veio a notícia que, depois de terem encontrado roupas deles, tal, vocês vão assistir isso nos jornais, que eles vieram a ser mortos realmente, né? Uma tragédia que eu deixei por último. Bom, pessoal, já está indo aí para quase 40 minutos, né? Aqui eu sempre gosto de comentar, e eu estou lançando a promoção aí, são 5 livros com 500 questões comentadas, estou fazendo o 6º, são 90% de questões que eu crio, e algumas eu pego de concursos também, para mostrar o que cai. O azul e o salmão de 2021, o preto, a transição de 2021 para 2022, são verdadeiras apostilas de atualidades. Eu sei que não existe no mercado isso, por isso eu resolvi abraçar essa causa. O Cris deixou de divulgar aqui, tá? Essa capinha é uma capinha emblemática que eu faço, porque na verdade é um PDF que as pessoas entram em contato comigo pelo meu WhatsApp, que está aí, e eu envio. O último que eu fiz vai até maio de 2022, de março a maio, o 4 de janeiro até março, e eu estou fazendo 5, devo terminar o 6º lá por volta de julho, tá bom? Então quem comprar os 5
eu faço 25 cada um, eu faço por R$100, eu dou um de graça. Tem também uma outra forma de você adquirir, se você quiser, está aí o link na descrição do vídeo, no Hotmart. Também você pode adquirir esses livrinhos. E também tem aí o link do meu canal. Maravilha, tem dado muito certo e eu estou muito feliz porque, como eu falei, mostrei há pouco, a menina acertou 80% da prova. E fora outras que eu já falei aqui que gabaritaram. Novamente os meus endereços, aquele joinha, aquele segmento, enfim, aquelas histórias que todo mundo pede. Eu sou mais um, né, de que grava vídeos e pede. Se não é para monetarizar, eu sempre digo, quero chegar um dia que eu vou ficar aqui nessa cadeira, vou melhorar meu estúdio, vou fazer um quarto de estúdio e só gravar aula e colocar conteúdo gratuito e coisas para vocês aí assistirem aulas de atualidades. Esses são os meus endereços. Aqui não posso deixar de falar que, repito, tem lá a revisão de véspera gratuita, vê lá o vídeo do Cris no canal do Vencendo Concursos, que é o canal do Brasil que tem mais vídeo gratuito de aula. E fora os cursos que são comercializados com super conteúdo, com excelentes professores e com muito material para você estudar, aí plano de estudo, enfim. Já estamos aí partindo para mais de 50 mil seguidores, nós vamos bater 1 milhão facinho, porque a gente só recebe elogio e eu bato palma para esse canal, da qual sou aí colaborador, mas bato palma para os meus colegas também. Muito obrigado por ter ficado até agora. Eu queria destrinchar mais a história do Dom Phillips, mas eu vou esperar a Polícia Federal falar e a gente, semana que vem, volta a comentar sobre isso, porque aí vai ter o relatório final. Infelizmente, tudo indica que já há a confissão da morte deste assunto que tomou a mídia nacional. Até o Boris Johnson se pronunciou hoje, tá? Por isso que eu falo, assistam os vídeos até o fim, sempre que você puder, ou para, depois volta, porque a gente sempre dá notícias no final que a gente acaba de receber em cima da hora aí pelos meios de comunicação. Maravilha? Muito obrigado, fica com Deus. Esse aí me estendi um pouco, mas é porque eu tinha que falar desse episódio dramático que nós vivemos. Tchau, tchau. Boa semana a vocês. Até dia 22 que eu estou aqui de volta, se Deus quiser. Bom feriado para quem for curtir.